Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Você sabia que quando se trata de doma, o ideal é acostumar o potro a andar de cabresto desde os primeiros meses? Pois é, essa e outras curiosidades você vai aprender hoje no Passo a Passo da Doma. Acompanhe! Depois da desmama, por volta dos 6 meses, se deve acostumar o cavalo a andar sozinho com o cabresto. Se ele já estava acostumado a seguir a sua mãe com o cabresto, provavelmente não haverá dificuldades. Primeiro para a frente e mais tarde fazendo ele recuar alguns passos. O cuidado com a higiene é uma parte importante da doma de baixo. O cavalo deve ser rasqueado e escovado uma vez ao dia. Seus cascos devem ser levantados e limpos. Deve-se passar a mão por todo o corpo do animal, para que ele perca as cócegas e medo do homem, se acostumando com uma rotina que será seguida por toda a sua vida. De vez em quando, deve-se dar banho, começando pelos cascos, a seguir pela garupa, ventre, dorso, pescoço e cabeça. Quando o potro estiver atingindo cerca de 2 anos de idade, deve ter início o condicionamento físico do animal. Com o auxílio de uma guia longa, faça o potro trabalhar em círculos amplos, inicialmente ao passo e depois ao trote. Se o animal se recusa a caminhar para frente, peça a um ajudante que puxe o animal no começo ou toque o cavalo para que esse inicie o movimento. Lembre-se de alternar de lado e de que, no início, o treinamento deve ser breve, não passando de 10 a 15 minutos, podendo se estender conforme o cavalo for se acostumando ao exercício. Assim que o potro estiver andando ao passo e trote, comece também a pedir o galope. Um som deve ser usado para o potro iniciar o movimento e outro para ele diminuir a velocidade ao parar. Normalmente são utilizados estalos nos lábios para aumentar a velocidade e a palavra ou, um assovio para diminuir. Ao invés da guia, um redondel também pode ser utilizado para exercitar esse potro. Eu gosto de iniciar a partir dos 2 anos e meio, idealmente aos 3. Algumas raças, algumas modalidades, algumas situações nos forçam a começar um pouco mais cedo por conta de calendário, por conta de idade em categorias que eles têm que entrar em competição. Mas a gente sabe que tanto mentalmente como fisicamente um cavalo se apronta para começar a trabalhar a partir dos 3 anos. Antes disso você pode iniciar, mas você tem que ir mais calmo, mais tranquilo para dar tempo dele se formar mesmo. Tanto como indivíduo em termos emocionais e mentais, como em termos físicos, quer dizer, ossatura, tendão, tudo isso. Após a sessão de exercício, apresente a manta de montaria ao potro, deixando cheirar o objeto. Coloque suavemente sobre o dorso e passe sobre o pescoço, a garupa e os membros do animal. Se esse se afastar, recomece o exercício. Após alguns momentos, faça o potro parar e tente novamente. Quando ele se mostrar tranquilo, ou ao menos se mantiver parado com a manta, afaste a manta e deixe um tempo sem pressão, acariciando-o. Deixe cada vez a manta por mais tempo antes de recompensá-lo. Depois que ele se acostumou com a manta, uma corda ou tira de couro deve ser colocada ao redor do tórax para simular o aperto da barrigueira, sem, no entanto, apertar muito no início. Faça o potro caminhar e mais tarde se exercitar com a manta e a barrigueira. Quando ele se mostrar calmo, coloque a sela, aperte e novamente faça ele caminhar para se acostumar com o peso e o balanço dos estribos na sua pele. Na maioria dos potros já domados de cabresto, em apenas um dia o animal estará completamente acostumado com a manta e com a sela. Depois de ele acostumar, aí sim pode-se introduzir a embocadura. Os exercícios de flexibilidade serão sempre muito importantes.
horsemanship não tem uma tradução. A palavra do inglês para o português você não vai achar uma tradução. Porque é um resumo sobre o relacionamento das pessoas com os cavalos. É a forma como você coloca a vida do seu cavalo para ser vivida em absolutamente todos os aspectos. Não só no treinamento, não só no manejo, não só na nutrição, não só na veterinária, tudo. É a forma como o cavalo leva a vida. A forma como o seu cavalo leva a vida é você que coloca. Então, por isso a gente fala muito dessa coisa da responsabilidade em se ter um cavalo. O cavalo não escolheu ser seu, não escolheu estar onde está, não escolheu nada. Como é que você coloca a vida dele para ser vivida? A gente sempre fala assim, o que o seu cavalo falaria para você, se ele falasse, vamos dizer, português, da vida que você coloca para ele viver, né? Então, acho que essa é a busca que a gente tem que ter sempre. E horsemanship é isso, é tudo que envolve a vida de um cavalo. Assim que o cavalo sabe os comandos de iniciar o movimento, parar e virar para os dois lados, ele está fisicamente condicionado ao exercício e acostumado com todos os materiais de montaria. É chegada a hora, então, de aprender a ser montado. Assim que o potro estiver obedecendo o cavaleiro montado em todas as direções ao passo, pode passar ao trote e mais tarde ao galope. Os exercícios de flexionamento devem continuar sendo realizados, assim como o recuo. Logo, o cavalo deve sair da pista ou redondel e passar a andar em locais mais abertos e com mais estímulos, como árvores, outros animais, objetos que desconheça, veículos, sacolas plásticas, entre outros. Subir e descer terrenos acidentados dá mais equilíbrio e confiança ao cavalo. No início, a companhia de um outro cavalo mais experiente e calmo, chamado de madrinha, pode ser benefício. Acostumar o cavalo a situações diferentes, básicas, faz parte da doma. Caso contrário, o animal poderá se descontrolar com situações triviais, porém desconhecidas para ele, que poderão levar a acidentes graves. É importante lembrar que durante a doma nunca se deve bater no animal. Sempre que ele fizer corretamente o que pedimos, deve ser recompensado imediatamente para que entenda que acertou. Se ele se recusa a obedecer a algum comando novo, deve-se voltar à etapa imediatamente anterior, que ele já domina. O cavalo aprende por repetição e associação. Portanto, tranquilidade e paciência é fundamental na doma de equinos. Eu acho que todo cavaleiro espera de um cavalo uma relação legal de confiança, de calma, de tranquilidade, além dos aspectos como beleza, o cara escolhe a cor, escolhe a raça, escolhe a morfologia que ele gosta, tal. Mas eu acho que o que a gente tem que oferecer para esse cavaleiro é um cavalo de confiança, um cavalo que, mesmo com os instintos, mesmo com as variáveis que podem acontecer no dia a dia, seja um cavalo de confiança, um cavalo legal para essa história toda. O cavalo mais importante da vida de uma pessoa é o que ela tem. Não é o ganhador, o perdedor, não, é o que a pessoa tem. Isso faz toda a diferença a hora que esse cavalo que ela tem é um cavalo legal, que atende às expectativas, atende os desejos dessas pessoas, dessas famílias. Hoje você acompanhou comigo alguns passos da doma de cavalos. Amanhã nós vamos voltar. Dessa vez vamos conhecer a doma clássica de equinos. Até lá, tchau!